Eu sou a Maru, essa é minha aqui, minha Zona Morta, esse é um gato que voltou depois de muito tempo. E hoje é dia da gente falar de uma coisa muito importante, mais importante do que este gato. Mentira, ninguém é mais importante que a princesa Jujuba. Mas eu queria que garotos palhaço fossem uma raça real de pessoas. A pele deles é branca. O nariz de palhaço deles é natural. E eu tenho um trocadilho muito bom para colocar aqui. Mas eu não vou colocar porque eu tô no YouTube. Infelizmente, eu não posso compartilhar isso com vocês. Sintam... O YouTube tirou uma coisa de vocês. Mas a pele deles tem um sabor engraçado. E sempre que você aperta o seu namorado palhaço, ele faz barulho de buzina. Eu simplesmente estou obcecada por garotos palhaço depois que eu joguei Freak Circles. Todo dia eu deixo os meus padrões de relacionamento mais inalcançáveis possível. Palhaço agora. Palhaço. Porra. Porém, Freak Circles é um visual novel criado por Neco Bueno e eu vou deixar aqui embaixo a página do jogo e também as redes sociais do criador. Um ponto positivo é que esse jogo já está completamente em português para quem quiser jogar e ele também roda online, então você consegue jogar no celular e dá para você baixar e doar para que o jogo continue, porque esse jogo, por incrível que possa parecer por meio da minha obsessão, ele é apenas uma demo. Ele não é o jogo completo, o que me deixa num estado de paranoia muito grande, porque eu preciso saber se o meu personagem vai terminar com um palhaço. Eu tô apenas vivendo e me questionando. Será que o jogo já saiu hoje? Será que vai sair amanhã? Mas eu preciso compartilhar uma obsessão com vocês, então é isso que eu tô fazendo. E assim, todo jogo demo que eu joguei era uma coisa muito... Ó, não viu? Não viu. Uma pena, né? Fazer o quê? Eu mostrei, você não viu. Mas esse daqui... ele me prendeu de uma forma muito diferenciada e eu realmente não consigo explicar o porquê, porque é um palhaço. Nenhum jogo de Date Simulator me deixou tão obcecada. E olha que eu só jogo isso. Mas o palhaço, o Astarion, não me deixou desse jeito. Não me deixou, nossa, eu vou me casar com esse palhaço. Não importa. Se eu tivesse um desejo, seria palhaço. O Astarion era, tipo, minha obsessão por muito tempo, mas agora... eu tenho um novo husbando e é um palhaço. Puta que pariu, Maru. A história acontece quando, em uma pequena cidade, algumas pessoas começam a desaparecer de uma forma um pouco suspeita e, coincidentemente, um circo chegou nessa cidade. Então, por causa disso, as pessoas começam a associar os desaparecimentos com o circo, mas ninguém consegue exatamente criar uma ligação, consegue falar, sim, tal pessoa desapareceu por causa do circo, e por causa disso, a polícia não pode fazer nada, mas o povo começa a se comportar de uma forma um pouco hostil com as pessoas que trabalham no circo. Porém, a nossa personagem, ela acha de super bom tom fazer amizade com alguém do circo. Porque ela tá vendo eles sendo agredidos todos os dias, ela fica com pena, e a peninha é um sentimento muito bom para sentirem de você quando você quer alguma coisa, mas é um sentimento traiçoeiro. Porque ela sente peninha do palhaço e vai ajudar. E ele realmente não parece uma ameaça, ele é super fofo, ele é super atencioso com ela. Porém, quando ela não tá olhando, ele tem um comportamento um pouco questionável e ele realmente não parece ser uma boa pessoa para se manter por perto. Esse é um jogo do gênero Fé nas Malucas e Yandere. Eu jogo bastante jogos desse gênero porque eu gosto muito e eu sempre fico... eu nunca cairia nesse papinho. Eu caí neste papinho de um palhaço que não fala. Eu julgo algumas pessoas, mas quando você aponta um dedo, tem muitos apontados para você, não é mesmo? Não consegui contar. Mas, voltando. O que me conquistou mesmo no jogo, além do palhaço, é o fato de que ele usa muita referência da comédia de l'arte, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada, que é teatro de palhaço.
teatro de palhaço, que são realmente palhaços, não são pessoas fantasiadas de palhaço. A gente tem que saber diferenciar o que é uma pessoa palhaço e o que é uma pessoa fantasiada de palhaço. A gente tem que começar a prestar muita atenção nisso aí, porque, pô, é uma coisa séria. O It, a coisa, é um ET. Ele é o quê? Um ET vestido de palhaço. Não é um palhaço. Patati e patatá prova ele? Não. O Coringa é um palhaço? Não. Ele é uma pessoa vestida de palhaço. Agora, o Bingo, Rei das Manhãs, é um palhaço? É um palhaço. Ponto final. Você tem que saber diferenciar. Mas voltando, como que eu cheguei nisso? Porra! Comédia dell'arte. É um tipo de teatro do século XVI que veio da Itália. É tipo clichê, sabe? Todos os personagens são arquétipos que a gente conhece muito bem. E geralmente suas histórias são, romances, tragédia, traição, o drama completo de uma novela e também de qualquer visual novel. Porque, assim, visual novel é uma grande novela e tá tudo certo. Anime também, mas isso é uma discussão para outra hora. Então, quando você tem esse pequeno conhecimento da comédia dell'arte, você fica... O Pierrot, tadinho, ele é um palhaço triste, ele é iludido, ele é fofo. Todas as intenções dele são muito puras. Mas será que é mesmo pura? Sim, é pura mesmo. Ele é literalmente um palhaço triste. Então, é literalmente um palhaço com crise existencial que não importa o que ele faça, ele vai falhar. O Pierrot, você olha pra ele, eu fiquei com pena por causa disso. Eu pensei, tadinho, é um Pierrot. Coitado, ele é uma falha, vou estender minha mão. E daí a gente conhece outros personagens, que é o Arlequim, e eu fiquei, meu Deus, ele tá tentando me roubar do Pierrot. Eu sou a Columbina. O Arlequim, ele na comédia, ele tá sempre sendo sedutor, um malandro, e ele vai, não importa o quanto o Pierrot se esforce. No final, ele vai perder a sua amada para o Arlequim. Por quê? Porque ele é mais inteligente, ele é mais engraçado, ele é mais carismático, porém aqui não. Eu vou ficar com o Pierrot até o final, não sei. Daí lança o jogo oficial, tá lá eu... desculpa, eu não posso ficar com você. Eu tenho um novo namorado. Um palhaço. Porra, Maru. Um palhaço. Tá, mas antes da gente falar mais sobre a comédia dell'arte, de como ela influencia um pouco o jogo e essas coisas que eu falo depois, vamos falar da história enquanto eu fico me julgando a todo momento que eu lembrar que eu tenho um husband palhaço agora. A história começa nessa cidade que tá passando por uma frente fria misteriosa, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas tá frio, tá todo mundo reclamando do frio, porém, além dessa frente fria que veio, as pessoas também estão desaparecendo de uma forma um pouco misteriosa. Ninguém sabe o que aconteceu, mas existem pequenas justificativas, como, fugiu com a amante, tinha problemas em casa. Tudo isso, então, é meio que justificado como elas apenas fugiram de suas vidas. Não exatamente são desaparecimentos criminosos, não está sendo tratado como desaparecimentos criminosos, pelo menos dá a entender, embora está aparecendo no jornal. Mas assim, a polícia, 100% nem aí. Não tem polícia. Polícia, E a gente conhece o nosso personagem, que é o famoso coitadinho. E ele é apenas um coitadinho. Tá indo trampar de manhã no frio, sofrendo, pensando, carai, mais um dia. Mais um dia tendo que acordar cedo quando tá frio. Pô, isso não é vida. Tem que mandar currículo? Não. Tem que achar uma forma de ficar em casa. Mas, enquanto o coitadinho tá indo para o seu trabalho, ele acaba passando por uma pequena confusão na rua, que é um homem que tá agredindo um palhaço. Ele tá gritando, falando pra eles irem embora, que ninguém quer eles ali. E o coitadinho vê isso, fica um pouco indignado, porque, meu Deus, tem uma pessoa agredindo outra pessoa. E ele tá todo encolhidinho, todo... A expressão dele é muito coitadinho, é muito... Moço, não bate em mim, eu sinto muito, não fui eu, desculpa. Então, coitadinho, ele acaba se colocando na frente da situação,
fala, pô, mano, o cara só tá trampando. Se a sua mulher fugiu com o amante, assim, não é culpa do palhaço, né? A não ser que o palhaço seja o amante. Daí é culpa do palhaço, mas nesse caso não era. Então, o maluco apenas grita com o coitadinho, fala, se você quer defender essas coisas, tudo bem. Tomara que você seja a próxima pessoa a desaparecer. O que o coitadinho fala, eu vou chamar a polícia. Agora tem polícia. A polícia aparece, mentira, a polícia não aparece, o maluco só vai embora e o coitadinho não chama a polícia, mas ele ajuda o palhaço a se levantar. E ele percebe, quando ele tava ali todo encolhidinho, ele era pequenininho, fofinho. Só que agora ele é gigante, ele é muito alto. Não é dito exatamente quanto ele tem de altura, mas mais pra frente a gente tem a comparação dele com um acontecimento. Então, ali, 1,90, 2, mais ou menos essa altura aí. Vamos jogar, vamos trabalhar com isso. O coitadinho então vê que o palhaço tá com um corte no rosto e dá um band-aid de gatinho pra ele. O que o palhaço fica, um band-aid de gatinho? Ele fica todo bobo, tipo, gatinho. Eu também ficaria. Se você me der um band-aid de gatinho, eu vou ficar, gatinho, mano, um gatinho. É um band-aidinho de gatinho, como ficar triste. Mas depois disso, o coitadinho vai para o serviço dele. Ele chega lá, o chefe tá um pouco corrido, o que o coitadinho questiona por quê. E ele fala que a Carol, de novo, né, Carol? Você sabe que eu tô falando com você, Carol. Você não mudou desde as lives. Você segue fazendo coisas. Carol, como te defender, né, Carol? Poxa, Carol, eu lembro ainda do que você fez. Mas a Carol, ela faltou esses dias. O chefe tentou falar com ela, porém ela não atende o telefone. O que todo mundo acha que, ela deve estar passando muito mal, então ela não conseguiu atender, ela deve estar no hospital, não consegue mexer no celular. Essas coisas. O que não é exatamente uma coisa suspeita, é só uma funcionária passando mal. Então, o coitadinho ele precisa fazer tudo naquele dia sozinho, enquanto o chefe tá cuidando da parte interna do bar. Ele trabalha numa cafeteria e, por estar frio, tem muito mais clientes do que o habitual. O coitadinho ele serve as mesas e toda vez que ele vai numa mesa e você olha para a janela, você vê o palhaço encarando o fundo da alma do coitadinho. E toda vez é exatamente a mesma coisa, ele com aquele sorriso demoníaco encarando o fundo da alma do coitadinho. Mas, assim, a vida que segue, né? Até que chega um cliente um pouco misterioso, ele senta, ele pede um café e ele começa a conversar com o coitadinho, falando, você soube do circo? E o nosso coitadinho apenas pensa, pô, gente, eu odeio conversar, mas eu tô sendo pago para ser simpático. Está no meu contrato, como eu trabalho com o público, eu tenho que ser simpático, então eu tenho que dar moral para maluco. Eu tenho que responder, eu não gosto muito de circo, sabe? É uma coisa meio infantil, né? Bobinha. Não me interesso por circo. O que o estranho responde com, mas isso não é um circo infantil. O circo que tá na cidade é um circo dos horrores, mas voltado para o público adulto. O coitadinho continua, não gosto de circo, palhaço, não gosto. Só me deixa voltar a trabalhar, moço. Mas o maluco continua insistindo até que ele entrega um ingresso para o coitadinho falando, eu já fui, eu comprei outro para ir de novo, mas eu vou estar fora da cidade. Então, pode ficar para você. Eu vou ficar muito triste se ninguém usar esse ingresso. O coitadinho ele tem a opção de recusar, mas ele aceita, pelo menos eu aceitei, porque eu sou uma pessoa muito educada, e é um ingresso rosa. O maluco ele fica muito feliz com isso e depois vai embora. Assim, o coitadinho fica lá pensando, circo, aê, que merda. No final, o coitadinho ele tá terminando de limpar a cozinha, até que o chefe dele fala, olha, você tá sozinho, pessoas estão desaparecendo, e eu não quero que você volte para casa muito tarde, por isso, assim que você terminar de limpar as mesas, pode ir embora que eu tenho que resolver uma coisa aqui fora. Assim, o coitadinho, beleza, vou sair mais cedo, sucesso, só que ele começa a limpar as mesas quando ele escuta o som do sininho da porta, e ele se vira e não tem ninguém, e as luzes se apagam. E tudo ao seu redor fica completamente distorcido.
Tem diversos olhos encarando ele, a escuridão parece se mover. E a pior parte é que ele não sabe se tem alguém dentro da cafeteria com ele. E ele sabe que tem alguém sequestrando pessoas. O coitadinho tem duas opções, que é pegar uma faca e tentar ligar as luzes. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma faca, porque, né, numa situação de perigo, você tem que ter uma arma. Mas depois que o coitadinho ele foi até o interruptor, ele ligou as luzes e percebeu que era só coisa da cabeça dele. Então, tudo certo. Só que assim que ele ligou as luzes, ele escutou realmente o sino da porta. E quando ele se virou ainda com a faca na mão, o palhaço estava lá. E ai, ele estava todo machucado, com a testinha sangrando. E ele olhou pro coitadinho e viu a faca e fez: opa! Calma aí, né? Mas o coitadinho ele apenas abaixou e deu uma risada falando: ah, nada não. Foi apenas uma faca, né? Acontece, faca. Mas o coitadinho ele comenta que não consegue ver nenhum perigo nesse palhaço, porque sempre que eles se encontram, ele tá machucado. Então, se ele fosse realmente uma ameaça, poxa, ele iria revidar. Ele não ia deixar as pessoas machucarem tanto ele, porque não são machucados pequenos. A testa dele tava, tipo, toda ensanguentada. E assim, nosso personagem tem a escolha de deixar o palhaço ficar um pouco, ou mandar ele embora, o que, obviamente, eu deixei o palhaço ficar. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já tava apaixonada pelo palhaço. Mas ele fica com a expressão toda bobinha, tipo... ai, ela me convidou pra ficar. Meu Deus, ela me ama também. E ele também te dá uma rosa vermelha feita com guardanapo, feita com papel, na verdade, não é guardanapo, que ele pintou a mão recentemente, tanto que ainda tá molhada a tinta. E você guarda a rosinha dele. O palhaço ele se aproxima de você e ele comenta que o nome dele é Pierrot. O palhaço responde que sim, ele fala, só que a parte do personagem ele não falar, pelo menos em público. Ele pode falar com o coitadinho quando eles estão sozinhos, só que quando ele tá na frente de outras pessoas, ele tem que se manter calado, porque é parte do personagem, mas ele abre exceções para pessoas importantes. Então, o coitadinho ele se apresenta, fala: meu nome é Coitadinho, o que o Pierrot responde com: eu sei. Você sabe? Legal. Legal? Legal, é. E o Pierrot começa a falar com ele, perguntando se ele vai no circo. E o coitadinho responde que sim, ele ganhou ingresso naquela manhã, mas o Pierrot já interrompe ele falando: que ingresso? O que o coitadinho mostra, o ingresso rosa, e a expressão do Pierrot muda completamente. Ele parece muito assustado, então ele pega o ingresso e faz um truque ali, mudando a cor do ingresso para vermelho. Nosso personagem não entende nada, pergunta: tá, qual foi a diferença? O ingresso vermelho pro rosa? O que o Pierrot responde com: aquele é falso. Você não pode usar o ingresso rosa nunca. É falso, eu não ia querer que você tivesse um inconveniente como esse. Que é apresentar um ingresso falso. Personagem coitadinho fica: mano, por que que o maluco me deu ingresso falso? Não faz o menor sentido. Mas daí, ó, veio um estalo na cabeça de coitadinho e lembrou: a falsa dupla de Patati e Patatá está atuando nessa cidade. Eles venderam o ingresso a R$ 15 e agora eu vou ter que ir atrás desse maluco e ficar: queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. Eles estão vendendo ingresso a 5 mil, iludindo a cabeça das crianças. E o coitadinho fica se questionando: mano, por que que a falsa dupla de Patati e Patatá está atuando nessa cidade? Não faz o menor sentido. Mas voltando. Beleza, ele aceita o ingresso vermelho e ele vai pra casa, depois de se despedir do palhaço, do Pierrot agora, que a gente sabe o nome dele. E o nosso coitadinho tá completamente exausto desse dia, ele tá cansado, ele só quer chegar em casa, tomar um banho, assistir uma TV e dormir. Então ele vai tomar banho, só que a gente escuta o som de alguma coisa abrindo na sala. O coitadinho ele não presta muita atenção, ele só... vozes da minha cabeça. Mas não é uma voz, é uma janela se abrindo. Essas vozes estão cada vez mais altas. Fascinante, fascinante. Então, o coitadinho chega no quarto dele, ele sente uma corrente muito forte de ar, ele fecha a janela e ele pensa: poxa, nem lembrava de eu ter deixado a janela aberta, que coisa, né?
Ai, ai, essas vozes da minha cabeça, cada vez mais altas, por ver TV. Assim que ele liga, pá, coitadinho desacorda. E o Pierrot começa a se aproximar dele. Você é ainda mais deslumbrante quando dorme, tão frágil, vulnerável. Você nem me conhece, mas eu sei tudo sobre você. Cada passo seu, seus horários, seus gostos, até o jeito como você franze a testa quando tá com medo. Tão adorável. Eu soube assim que te vi hoje. Na manhã seguinte, nosso personagem não faz a menor ideia do que aconteceu na noite passada. Ele mal lembra que ele deitou e dormiu, mas ele sente um gosto estranho na boca. Pierrot, o que você fez com o meu personagem? Essa foi a minha única questão. Eu fiquei o tempo inteiro... Patati patatá não faria uma palhaçada dessa, não. Não, essa palhaçada patati patatá faria, não. Mas, aqui, se você jogar em português, vai ter um momento que eu me incomodei. Eu, como uma grande fã de TV brasileira, quando você liga o Jornal da Manhã, aparecem os nomes William Bonner e Fátima Bernardes. Eu dei uma risada, mas depois eu fiquei... mas de manhã nunca seria William Bonner e a Fátima. Porque, obviamente, seria quem? Ana Maria Braga. E Louro José. Mas, se você traduziu, tem que, quando lançar o jogo, bota Ana Maria e Louro José. Todo mundo vai ficar feliz com Louro José, Louro Mané agora. O Louro Mané falando, ô Ana, você foi no circo, Ana? Daí, que isso, Louro? Não. Eu queria muito saber imitar o Louro. Eu não sei imitar nem o Louro, nem a Ana Maria. Mas acorda, menina! E os aparecimentos? Ai, a Ana ia ficar muito feliz falando de circo. Ela ia ser atropelada por um carro do Google, enquanto o Louro... Eita! E o circo, gente? E o circo? O circo é legal. Eu fui ontem. E enquanto isso, a Ana caída. Sai, sai, sai! Eita, nós. Mas tem essa pequena referência para quem é brasileiro. Ganham um William Bonner e uma Fátima Bernardes. Eles estão comentando que eles foram no circo, eles acharam muito legal, embora um pouco assustador. Eles deixam claro que não é uma atração para crianças. Porém, enquanto a coitadinha tá se arrumando, começa a passar uma notícia de uma pessoa que desapareceu, que a única coisa encontrada foi a sua bolsa. E no jornal, se você prestar atenção na TV, você vai ver que ela tinha um ingresso rosa. Mas a coitadinha tá tão atrasada, que ela acordou atrasada para o serviço, que ela só desliga a TV e vai embora. Ela nem prestou atenção na notícia. Então o coitadinho tá indo mais rápido que ele consegue para a empresa, até que ele é parado por um novo palhaço. E dessa vez é um palhaço todo de verde, o que ele fica, caralho, nunca vi você, mas tudo bem. E esse palhaço, ele aborda o coitadinho, e que ele já fica meio... Não me toca, pelo amor de Deus, eu tô atrasado, meu anjo, eu tenho que correr. Mas o palhaço, ele acaba perguntando, você não quer ir no circo? O que acaba acontecendo o maior erro do coitadinho, que é falar, eu já tenho ingresso. O palhaço, ele questiona qual a cor do seu ingresso. E ele responde, vermelho. Pronto, o coitadinho ganha um novo palhaço seguindo ele, e ele se apresenta como Arlequim. E ele começa a comentar, você chamou a atenção do Pierrot? Interessante isso aí. Não, eu só acho engraçado que o Pierrot tá com alguém. Vai ser muito legal te roubar. O quê? Nada, eu disse, vai ser muito legal se você fosse no circo com o meu ingresso. Daí ele pega o ingresso verde, pega. Mas nisso, chega o Pierrot, revoltado. Ele fica encarando o Arlequim com a expressão mais... Meu irmão, sai de perto dela ou dele, ou eu vou te deitar na porrada. Os dois ficam brigando aí num tempo, o que o coitadinho apenas... Meu Deus, eu vou chegar atrasado na empresa por causa de 2 palhaços. Então ele sai devagarzinho e... Quando ela chega no café, ela questiona pro dono porque que a polícia finalmente apareceu e tá na frente do café fazendo questionamentos. O nosso personagem fica, caralho, a polícia existe? Olha só, resolveram trabalhar. Mas
O dono ele volta para perto do coitadinho e comenta: Então, você sabe alguma coisa? O que o coitadinho responde com: sei do quê? A Carol sumiu. A Carol foi uma das desaparecidas e todo mundo acha que ela brigou com a família dela, então ela fugiu. O que o coitadinho pensa não faz sentido, porque a Carol deixou bem claro que ela precisa muito desse emprego. Mas ela também sabia que a Carol tinha problemas reais com a sua família. Eles brigavam bastante, eles não se entendiam. Só que assim, dá a entender que o coitadinho e a Carol tinham uma relação boa, então ela teria comentado caso fosse fugir. O que apenas deixa o coitadinho meio mal, falando, talvez a gente não fosse amigas, a gente fosse apenas colegas de trampo mesmo. Eu que imaginei as coisas. E assim, a garota desapareceu hoje, gente. Hoje. Trabalha com data. Hoje, agora, a polícia acabou de bater na porta do restaurante e falou, tal menina desapareceu, você viu ela? O chefe acabou de receber essa informação. Agora, 5 minutos. E o homem vira para você e fala, cuida do café hoje sozinha, porque eu vou fazer entrevista com os malucos que eu já anunciei. E eu fiquei, caralho, a mina desapareceu agora. Você descobriu isso há 5 minutos. E foi o suficiente para você já publicar no LinkedIn a vaga? Meu irmão é realmente um chefe. 100% fiel. Parabéns. Você fez um chefe muito fiel, realmente. O chefe ia, desapareceu? A fila anda. Não, ficar sem um funcionário porque ele resolveu desaparecer? Pelo amor de Deus, gente. Querem me falir? Enquanto ele tá atendendo, o Pierrot acaba entrando no estabelecimento e ele pede um milkshake. Ele apenas aponta porque ele não pode falar em público. Eles ficam nesse namorinho até que o chefe questiona se o palhaço pediu alguma coisa, o que é respondido que sim. Porém, o Pierrot já olha pra ele muito sério e se aproxima e questiona: ele foi rude com você? O que o coitadinho responde: não, ele só me deu uma ordem, ele é meu chefe. Beleza, mas chega uma arrombada na fila e começa a tratar o coitadinho como lixo, falando: nossa, o atendimento daqui é uma merda, o café daqui é uma merda, tudo uma merda. E o Pierrot olha para essa mulher com o maior ódio do mundo e apenas vai embora. E o dia se passa normal, nada acontece, até que o chefe volta e ele tá com um arranhão no braço. E isso não é normal, ele comenta que foi um gato, mas um gato muito grande. Só que, mano, relaxa, só foi um gato, vai no circo, tá tudo certo, não precisa se preocupar. O coitadinho, ele chega no circo, tem mais um palhaço, ele pega o ingresso e finalmente o coitadinho consegue perguntar: por que dos ingressos? O que o palhaço responde com: é um ingresso especial, você pode sentar na primeira fileira, é apenas isso. Ele começa a olhar ao redor e percebe que os ingressos normais, eles são amarelos. Mas não tem ninguém que tenha um ingresso verde ou vermelho e muito menos um ingresso rosa. Então, ele é a única pessoa especial ali naquele momento. Ele vai até a tenda, que vai ter a apresentação do Pierrot, só que ainda não começou. Então, ele acaba indo até a tenda do Arlequim, onde ele escuta uma história um pouco questionável sobre uma coisa um pouco estranha demais. Boa noite, meus queridos monstros. Aproveitem o meu show. Longe de tudo, onde os olhos de Deus não alcançam, viviam os monstros. Esquecidos, famintos, silenciosos. Até que o homem apareceu. Ergueu uma tenda sobre a terra morta e propôs um acordo. Que maravilha! Pensaram os monstros e assim obedeceram. Mas o homem trouxe mais homens e mais. Eles riam dos monstros, aplaudiam sua dor. Mas o homem queria mais, sempre mais. Então passou a diminuir a comida dos monstros. Assim eles ficam fracos, inofensivos. Ele ria, enquanto os monstros apodrecem em celas, engolidos pela escuridão. Mas então, eles pensaram: e se fôssemos humanos? Comeríamos à vontade. Ninguém mais nos machucaria.
Então, em uma noite sem lua, quando o céu parecia morto, os monstros perceberam que havia um anjo entre eles. O anjo disse: e então, como se nunca tivesse existido, ela desapareceu com o vento, nosso pequeno milagre. Na manhã seguinte, o homem voltou para rir, mas os olhos dos monstros haviam mudado. Eles estavam soltos e com fome, e foi assim que eles se tornaram humanos. Oh! E o que aconteceu depois, você me pergunta? Depois, os monstros pegaram sua casa e passaram a viajar juntos, procurando um lugar para montar sua casa novamente e viverem felizes, assim como o anjo desejou. Depois disso, a Arlequim ainda tenta seduzir mais nosso personagem e oferece uma maçã do amor. Só que, antes que o coitadinho possa pensar em aceitar essa maçã, uma faca atravessa ela e quando eles olham pro lado, tá o Pierrot saindo revoltado. Nosso personagem tenta questionar o que tá acontecendo, o que o Arlequim apenas comenta: ele é assim, ele é dramático demais, não se importe com ele. Um pequeno adendo antes de continuar o jogo é que eu acho de muito bom tom o doce do Arlequim ser uma maçã do amor, pelo simples fato de que é esse doce, ao mesmo tempo que é natural, completamente artificial, que é uma maçã coberta por uma crosta de açúcar, da forma mais, meu Deus, gordurosa possível, vai entupir sua veia se você comer isso o dia inteiro. Mas essa coisa do amor idealizado parece perfeito, parece bonito e tem todo o lance do pecado, mas também, por ser esse amor idealizado, é tudo que ele tá oferecendo pro coitadinho que o Pierrot não pode oferecer. Então é esse caminho da tentação doce, porém que esconde um desconforto gigantesco, que é comer uma maçã do amor. Isso pode ser uma loucura da minha cabeça? Talvez, mas eu acabei de pensar uma forma poética para a maçã do amor. O coitadinho ele pega uma comidinha ali, pegou uma pipoquinha e foi finalmente assistir o espetáculo do seu amado Pierrot. E aqui acontece uma coisa incrível, que o coitadinho não sabia como seria o espetáculo de um Pierrot, porque ele não fala. Então é meio que um espetáculo de dança, uma encenação que parece que ele tá dançando com a própria sombra, mas no final ele puxa algumas facas do bolso e uma mulher é levada para o palco. Essa mulher é muito semelhante com a mulher que foi grossa com o coitadinho naquela manhã no café, só que ela tá com o rosto mascarado. O coitadinho fica a todo momento falando: é apenas um número, não vai acontecer nada de errado. Porém, ele vê a mulher se debatendo, gritando, tentando sair dali. E ainda deve ser uma parte do número. É tudo planejado. As facas vão sendo cravadas, uma por uma ao redor do corpo dela, mas nenhuma acertando ela. Até que a última faca atravessa a testa da mulher. O coitadinho ele entra em um micro surto, porque o sangue parece muito real, o corpo parou de se mexer, tudo parece muito real que tá acontecendo ali. Ele só apenas sai da tenda. Ele corre pra fora, ele não tem mais como ficar ali. E ele precisa respirar um pouco, ele precisa tentar processar o que tá acontecendo, que tudo parece não fazer mais sentido pra ele. Só que quando ele vê o Pierrot, ele sente uma coisa estranha, como se ele estivesse sendo afetado por alguma coisa. O Pierrot chega a questionar se ele tá gostando da apresentação, e o coitadinho não consegue mais dizer: eu tô com medo. Ele apenas fala: sim, eu estou bem, eu quero ficar aqui. Então, nosso coitadinho acaba desmaiando e é levado pelo Pierrot, o que ele começa a falar as maiores obscenidades do mundo. E falando: mas eu não vou fazer nada disso com você, porque você tem que me escolher. E eu sei que você vai me escolher no final. Então tá tudo certo, porque no final tudo que eu acabei de falar, nós vamos fazer.
porque nós vamos ficar juntos de qualquer jeito. E o jogo acaba. Mas, se você fosse uma pessoa horrível, ignorasse o palhaço, o Pirror, não tivesse ajudado ele e apenas aceitasse o ingresso rosa, você realmente vai no circo. Porém, o seu personagem, ele acaba sendo capturado. E ele acorda em uma sala escura, onde tá diversas sombras ao seu redor. Todas elas começam a conversar sobre o coitadinho, perguntando: essa pessoa é importante para alguém? O que todos respondem: não. Essa pessoa tem algum valor? E eles respondem não de novo. Então, eles começam a definir se o coitadinho vai ser devorado ou se eles vão apenas ficar brincando com ele por um tempo antes de matar ele. E o jogo acaba. Mas, como eu já falei, eu tô completamente obcecada nesse jogo. Eu tô completamente apaixonada pelo Pirror. Eu tô apenas uma faixinha aqui Pirror. 100% Pirror. Eu vou ficar do lado dele, independente do que aconteça. Eu não vou trocar este homem. Daí no próximo vídeo tá eu. Gente, eu troquei ele. Se eu trocar ele, o vídeo vai começar já com: meus amigos, eu traí meu marido. O título vai ser Traí meu marido, olha o que aconteceu. Mas voltando, tem muita coisa tem muita coisa que me chamou a atenção nesse jogo, não apenas o palhaço. Como eu disse, a referência à comédia de arte é uma das principais. Eu realmente sou apaixonada por um Pirror. Já era uma paixão antiga, eu apenas reacendi ela de uma forma mais... Ai, gente. Eu sou otária, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, por causa dessa relação que tem com o teatro e com a comédia em si, eu fiquei muito tempo me perguntando, pô, o jogo ele não é exatamente para me assustar, para me colocar nessa posição fé nas malucas. Eu fiquei por muito tempo me questionando, cara, qual é a minha função no jogo, sabe? Eu sou realmente apenas uma observadora, tô vendo tudo isso, tô sendo disputada por esse personagem, ou eu sou o espetáculo deste jogo. Eu sou a porra do teatro que eles estão vendo. Eles estão vendo toda a minha movimentação, as minhas escolhas e vendo até onde eu vou por um maluco. O que tá dando certo. Eu já caí. Mas eu realmente fiquei muito tempo me questionando. Cara, e se o jogo não tiver apenas me colocando como alguém da plateia? E sim, como a pessoa que tá no espetáculo e a pessoa que todo mundo tá olhando e rindo, porque na verdade eles não são o palhaço. Eu que sou o palhaço. O que eu vou ficar muito mal, porque daí o Pirror não me ama de verdade? Ele tá apenas me manipulando? Ah, não. Se for isso, eu vou ficar muito depressiva. Daí o vídeo começa com: meus amigos, meu marido me traiu. Vai ser o título do vídeo também. Meu marido me traiu. Mas não tem muito pra falar do jogo ainda, pelo simples fato de que ele não foi completamente lançado. Tem algumas coisas que eu analisei, só que assim, eu quero realmente ter todo o jogo para poder falar mais. Aqui eu tô mais divulgando a demo, joguem, doem para o Neco, façam tudo, divulguem esse jogo como eu tô fazendo. Eu não tô ganhando nada pra isso, eu estou ganhando apenas a possibilidade de ficar com meu marido palhaço. E é isso, né? Vai ter vídeo quando o jogo sair completo. E... mano, é um palhaço. Mas eu acho que é isso esse vídeo. Eu acho que eu não fiz tantas piadas quanto eu tava esperando que eu ia fazer, porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. A primeira vez eu tive um ataque de riso, eu não consegui parar de rir. Então eu tive que me recuperar, porque daí caiu maquiagem no meu olho, eu comecei a chorar. Foi uma desgraça. Então eu acho que depois do castigo divino de maquiagem no meu olho, eu tive que dar uma diminuída nas piadas. Mas o segundo vídeo vai existir piadas. Eu vou montar um roteiro apenas falando qualquer coisa de palhaço. Sei lá, eu vou achar todas as referências de palhaços bobinhos que eu conseguir. Mas eu acho que é isso esse vídeo. É um grande vídeo de eu estou obcecada por palhaços e eu preciso compartilhar com vocês. Então, eu acho que é isso, né? Até!